Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, chegámos a esta situação depois de uma reunião do Conselho Europeu absolutamente histórica, no sentido em que, perante uma pandemia, decidir entregar a batata quente ao Eurogrupo. Isso mostra bem a irresponsabilidade deste momento das instâncias europeias. Chegámos ao final da reunião do Eurogrupo e vimos o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, cantar vitória, mas com nada para apresentar. Aliás, o Governo português, o Governo italiano, o Governo espanhol vieram logo a seguir dizer que aquilo que Mário Centeno dizia que era a solução, não obrigado, nós não quereríamos aceitar. E porquê? Porque não era solução nenhuma, era apenas austeridade encapotada para amanhã nos cair em cima, porque dizia que havia uma linha de apoio, mas apenas e só para gastos em saúde, e o resto do dinheiro que essa linha de apoio poderia ter estaria debaixo de medidas que poderiam trazer austeridade no futuro. Ora, uma mão cheia de dívida para nos rebentar nas mãos mais à frente. A seguir, disseram-nos que o que era mesmo importante era o fundo de resolução. Mas sobre isso, mais uma vez, o Eurogrupo também nada diria, passava a bola novamente para o Conselho Europeu. Chegámos agora então ao Conselho Europeu para ter uma solução sobre a matéria mais importante que a Europa vai decidir na última década. E sobre isso registamos que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo se aproximou bastante daquilo que o Bloco de Esquerda há anos tem dito como forma de responder ao problema das dívidas públicas e às propostas em concreto que para fazer frente a esta crise temos apresentado. Mas, mais do que isso, registamos que começa a haver um conjunto de países que se aproximam de boas posições. O caso da Espanha, quando propõe um fundo de 1,5 bilhões de euros de dívida perpétua e, portanto, de financiamento que não vai acabar rebentar novamente nas dívidas públicas dos países mais endividados, no caso concreto também de português. Vemos, portanto, e eu creio que esta é a primeira pergunta, que há um alinhar de posições no Conselho Europeu que podem vislumbrar uma solução. E a primeira pergunta é muito direta. É se é para levar a sério estas posições e até que ponto é que o governo português se vai bater por elas no Conselho Europeu. Porque já ouvimos do outro lado o primeiro-ministro italiano dizer que para mínimos não está disponível. Porque sabe que mínimos neste momento é falhar o desafio. O problema de vírus não é culpa dos povos, não é culpa dos países do Sul contra os países do Norte. A pandemia não tem uma responsabilidade, não decorre nas responsabilidades da condução das políticas públicas de nenhum destes governos ou das escolhas de nenhum destes povos. E por isso, atribuir isto como se fosse uma irresponsabilidade do Sul versus o virtuosismo do Norte é inaceitável e isso é o que o governo italiano tem dito e até o que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito. Uma resposta de mínimos é, portanto, dizer que se aceita uma narrativa da irresponsabilidade do Sul sobre um vírus que nada tem a ver com esta matéria. Irá o Sr. Primeiro-Ministro acompanhar a ideia de que com mínimos não é possível que a Europa continue? O que é que podemos esperar do governo português neste Conselho Europeu? Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro, no debate anterior, foi claro nos prazos para a retoma económica em Portugal e nas perspectivas do governo. Disse-nos que espera entregar o orçamento retificativo até o final de junho e que espera aí ter delineado o plano de retoma da economia. Mas fez também questão de mencionar que esse plano de retoma estará dependente da resposta europeia. Percebe-se. Mas o governo francês, a presidência francesa mais concretamente, já veio dizer que se calhar é melhor não esperarmos muito deste Conselho Europeu, que se calhar alguma coisa parecida com um fundo de recuperação, sabe-se lá bem o que é que isso seja, só lá para junho. E por isso vamos ter a economia portuguesa à espera daquilo que não chega. Qual é a resposta sobre este timing do governo? É que estes são os pontos fundamentais na resposta deste Conselho Europeu. Que dinheiro é que há? Se vai cair em cima das dívidas públicas, para onde é que ele pode ser direcionado, se para a economia, se para os serviços públicos, se para a segurança social que também está a ser sacrificada neste contexto e quando é que este dinheiro estará disponível? Eu creio que estas são as perguntas que nós podemos fazer neste contexto e, acima de tudo, como é que se vai bater pelas respostas a estas perguntas no Conselho Europeu. Disse. Obrigado.